Bom, Miguel Paiva. Tudo bem, e você? Tudo bem, estamos aqui Tudo bem? na Vamos batalha. começar. Olha, gente, vamos participar aqui do nosso Giro das 11 ao vivo aqui, exatamente 11 horas e 43 minutos desta gloriosa quinta-feira, dia 21 de setembro de 2023. Estou aguardando aqui a participação de vocês no chat, no bate-papo. Deixa eu ver, porque está chegando mais mensagens aqui. Hussein Brasil, esse pastor está abrindo os olhos de outros fiéis. A Almirante Garnier topou e quem não topou prevaricou. Bom, tem notícias urgentes, né? Uma delas que está destacada aqui no 247, né? Ex-comandante da Marinha apoiou o plano golpista de Felipe Martins e Bolsonaro. Isso já está na delação do Mauro Cid. Como disse a Márcia, depois que o fascismo cai, a verdade vai aparecendo. Não, lógico. É o que estava sendo escondida à custa de botas, de passos de bota, né? De bota do Exército e outras coisas, estava sendo mantida ali escondida. Mas é claro que vem à tona. Essa delação. Ontem a gente viveu dias de notícias boas, hoje estamos vivendo um dia de notícias escandalosas, né? Porque essa história do Mauro Cid, apesar da gente já saber, está todo mundo doido para saber tudo o que ele disse, eu acho que está vindo aos poucos, né, em pílulas. Eu não sei se ele já falou isso tudo ou continua falando, não sei se todo dia ele depõe para a Polícia Federal, eu não sei qual é a dinâmica dessa delação dele. De qualquer forma, ele parece que está abrindo o bico mesmo, né? Está entregando tudo. Ele falou, não, já que, como é que eu vou pagar sozinho essa história? Entendeu? Então, decidiu entregar aos outros. Eu estava falando ontem sobre uma coisa no programa com Aquiles que eu percebi, e talvez eu até escreva sobre isso, sobre o isolamento do André Mendonça e do Cássio Nunes. É engraçado isso, tem algumas vertentes. Uma é que eles estão cada dia mais isolados, então eu acho que o voto deles está ficando cada dia mais evidente, de total descompasso com o resto do Supremo, e, por outro lado, essa indicação do Bolsonaro deles para o Supremo acabou unindo o resto do Supremo. Porque o Supremo antes poderia até haver uma certa hesitação, você não conseguia emplacar o resultado direto, assim, era uma coisa que você ficava sempre em dúvida, como vai votar o Barroso, como vai votar... a gente ficava uma certa dúvida. Hoje, para você não ficar parecido com e colocar hermanado com o Cássio e o André, o resto do Supremo assume sempre uma postura quase que unânime. Então, está sendo bom, você consegue emplacar um resultado hoje tranquilamente. Você tem alguma dúvida quanto ao marco temporal? Não tenho. Pois está 5-2, vai ser retomado hoje. É tudo 9-2, 9-2, 9-2. Quer dizer... Mais um voto, fecha a maioria. Você tem alguma dúvida quanto ao porte de drogas leves? Não tenho nenhuma dúvida. Todas essas questões que forem votar. E a Rosa Weber, muito esperta, quer botar o aborto em discussão já, entendeu? Para aproveitar essa onda. Então, há males que vêm para bem, dizia minha avó. Entendeu? Então, essa indicação... Sabe o que o Milor Fernandes falava? Você que conheceu tão bem o Milor? Há males que vêm para o mal. Exatamente. Tá brincando. Ô, Miguel. Há malas que vêm para bem. Há malas que vêm para bem. Olha, essa notícia da delação... Eu acho que assim, a delação do Mauro Cid, ele pode ter já falado tudo isso, e a Polícia Federal vai soltando aos pouquinhos para a imprensa. Eu acho. Né? Eu pode acho ser que isso, né? Ou então a imprensa vai conseguindo aos poucos também, né? Eu acho que as pessoas vazam, né? Tem os vazadores oficiais. Sim. Os jornalistas ligam e eles vão vazando. Porque também, pensa bem, se soltar tudo de uma vez, pensa bem o impacto. É melhor. Não dá nem para fazer charge se soltar tudo de uma vez. Não vai dar tempo. Eu já fiz aqui a história dos militares. Eu já fiz uma. Eu deixo sempre eu faço sempre 3, 4 por dia, entendeu? Eu uso uma, no máximo 2. Boto uma nas redes. Se ela estiver aí do seu lado, já não, eu não terminei ainda. Não terminei, acabei de escanear. Não quer mostrar ela inacabada para gente? Não, inacabada, não tem nem...
Vamos ver o processo de trabalho do Miguel Ó, começou assim, ó, começou assim. Ó, que bonitinho. Ó o trabalho do Bolsonaro do e o soldadinho. Agora aqui tem uma outra cara do Bolsonaro que eu vou montar, enfim, tem... todo um processo. Tudo à mão, incrível. Tudo à mão. Até Escaneio. as cores, né? Claro. Não, as cores eu boto no computador. Mas às vezes eu faço com lápis de cor. Dependendo do desenho, se o desenho é mais solto, eu faço com lápis de cor. Eu queria aproveitar, antes que eu me esqueça, e vou acabar esquecendo, é que segunda-feira eu vou estar em Maricá, a terra do Quaquá, grande feira do livro de Maricá, que se transformou esse ano num evento maior do que talvez a Bienal. Vai Gilberto Gil, Zélia Duncan, Juca Kfouri, Adriana Calcanhoto. Dura 14 dias, eu vou estar numa mesa discutindo sobre quadrinhos, humor e tal, na segunda-feira. Você me mandou. Segunda-feira, dia 25. Tá aí, pois é, exatamente. Deixa eu colocar. Opa, cadê você? Ih, eu não consigo fazer. Tá aí. Flip, Festa Literária Internacional de Maricá, exatamente. Roda de conversa, trajetórias artísticas e contribuições culturais. Miguel Paiva, cartunista, Roger Mello, escritor e ilustrador, Volney Canônica, escritor e presidente do Instituto Quindim, aqui mediado por Carlos Sena e professora Adriana Bina. 8ª edição da Festa Literária Internacional de Maricá, a FLIM. Programação completa, como chegar. Que dia? Na segunda-feira, meu querido? Segunda-feira, dia 25, Estarei lá às 18 horas. Perfeitamente. Então tá feito aqui o anúncio, 18 horas. Segunda-feira tem várias coisas importantes. Eu vou receber daqui a pouco aqui a Laura Greenhalgh, que vai fazer... Existe um ato na PUC de São Paulo na segunda-feira contra, dentre outras coisas, contra a homenagem ao Erasmo Dias, que o Tarcísio de Freitas quer fazer, botar o nome do viaduto de Erasmo Dias. Quer dizer, sem condições, né? O Tarcísio, né? O Tarcísio é aquele que, de onde você menos espera, menos aparece. Menos aparece. Ô Miguel. O Tarcísio é o governador que não resta a menor dúvida. Miguel tá engraçadinho hoje, né, Miguel? Olha só, esse tema aqui da delação do Mauro Cid, deixa eu ler para vocês aqui a nota do jornal Globo. O ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniu no ano passado com a cúpula das Forças Armadas, ministros da ala militar de seu governo, para discutir detalhes de uma minuta que abriria a possibilidade para uma intervenção militar. Se tivesse sido colocado em prática, o plano do golpe impediria a troca de governo no Brasil. A informação chegou à atual chefia das Forças Armadas como um dos fatos narrados em delação premiada pelo ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid. Atenção agora para esse trecho. O relato caiu como uma bomba entre os militares. Cid relatou que ele próprio foi um dos participantes de uma reunião onde uma minuta de golpe foi debatida entre os presentes. Ou seja, Dilma estava certa, não vai sobrar pedra sobre pedra, general sobre general, meu querido Miguel. É óbvio. Tem duas coisas que eu queria falar. Uma é o seguinte: uma é um comentário que o Alexandre de Moraes fez na última audiência lá de julgamento dos golpistas, que eles alegam que o golpe não aconteceu, e por isso devia ser atenuado. Mas o Alexandre de Moraes disse: se o golpe tivesse acontecido, nós não íamos estar aqui discutindo, entendeu? Nós íamos estar provavelmente presos, a imprensa, nós não íamos estar fazendo o programa aqui. Porque se esse golpe tivesse acontecido, ia ser pega para capar, entendeu? Não ia ter mais nenhum pudor democrático, entendeu? Nenhuma ilusão dentro das quatro linhas. Você vê o texto e diz assim: se pudesse ser entre as quatro linhas, tudo bem, senão vai fora mesmo. Não, até porque eles sabem e continuam sabendo que não tem resistência, só resistência institucional da sociedade civil. Quer dizer, contra-tanque, você vai com a sociedade civil. Só que quando tem esse embate, dura 10 anos, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa. A outra coisa, que é comentário aqui sobre o seu programa, é o seguinte: você sempre faz um card anunciando os temas. Os temas mudam, porque o Brasil muda tanto.
do dia que você manda o card para o dia que a gente vai ao ar, acontece tanta coisa nesse país que não dá para a gente manter. Não, eu faço, inclusive, isso é uma política minha aqui, né? Eu subo o link o quanto antes eu posso, assim que eu confirmo os convidados, e já pronto para mudar no dia. Claro, lógico. Eu já mudo no dia, que é simples mudar. Mas desculpa, você acha que você ia concluir? Não, era isso que eu ia falar. É engraçado isso, porque a gente não consegue nunca manter. É uma profusão de notícias, de temas, que é inacreditável. Você fica sufocado, realmente. Ontem foi um dia muito interessante. Pela atitude da imprensa de cativeiro, como você costuma chamar, em relação ao discurso do Lula, em relação ao encontro do Lula com Zelensky e tudo mais. Eles estavam todos doidos para encontrar uma casca de banana, exatamente. Não encontraram. Foi tudo realmente absolutamente intocável, né? Irretocável. E até o Merval falou bem do discurso do Lula, todo mundo. Foi impressionante a unanimidade em relação a essa atitude do Lula, que é uma atitude absolutamente planetária, digamos assim. Não existe outra pessoa com a força dele em termos de entendimento para o mundo que a gente vive hoje, entendeu? Não há mesmo. Ele é realmente a única pessoa. Olha, a delegação brasileira deu um show nos Estados Unidos. A gente acompanhou as informações que eu tenho, o anúncio do programa Pelo Trabalhador, feito pelo Lula e pelo Biden. Esse foi impressionante. Sem precedentes. Quer dizer, o Lula ele não para, né? E o staff brasileiro, a diplomacia e o ministro do Trabalho, as centrais sindicais que estavam juntos nesse anúncio, eles são bons de negociação, a verdade é essa, eles são feras. E eu tenho informações de que o Zelensky ele ficou pianinho com o Lula, ele não chegou, não cobrou, não encheu o saco, nem nada. Não, ficou, é claro. O Zelensky está bem por baixo agora, né? Está num momento extremamente delicado para ele, não só belicamente, quanto politicamente, quanto midiaticamente. Ele está num período que ele precisa ir pianinho, realmente, porque senão o pessoal esquece ele rapidinho. Porque do mesmo jeito que o pessoal enaltece, esquece, entendeu? A OTAN e os europeus e os grandes países estão aí para isso. É impressionante. Agora, você pensar bem, o que o Lula conseguiu com o Biden ontem foi uma coisa extraordinária. Conseguir que o Biden fizesse um manifesto, uma declaração junto com o Lula sobre os sindicatos, que é uma coisa que o neoliberalismo quer absolutamente sepultar definitivamente. Quer dizer, isso deu um respiro à nossa esperança de que as relações de trabalho voltem a ser alguma coisa justa em relação ao trabalhador. Impressionante. Foi assim, a coisa que mais me impressionou dessa história toda. E ontem à noite eu vi uma entrevista da Globo News com a Marina. É muito interessante, porque ela estava cercada do Guga Chakra de um lado e o Jorge Pontual de outro, entendeu? Então era um risco iminente que alguma coisa podia acontecer. E foi perfeita a Marina. A Marina é uma que está dando, porque as pessoas adoram a Marina, né? A Marina é uma pessoa ótima, realmente, e ela consegue ser uma unanimidade, quase uma unanimidade, inclusive em meio aos neoliberais, em meio à direita, em meio à centro-democracia, entendeu? Então, ela foi perfeita ontem, entendeu? Ela só disse... E tem mais uma coisa, viu, Miguel? Você falou da Marina, bom lembrar, porque é o seguinte, o Lula levou, acho que 10 ministros, se não me engano, 8 ministros, mas assim, a Marina tem a agenda dela própria, o Haddad tem a agenda dele, Marinho tem a agenda dele, a Nízia tem... Quer dizer, todo mundo com agenda própria, claro, circulando por Nova York e fazendo reuniões com o Fundo Soberano estadunidense. O Haddad, aquela apresentação do Haddad e da Marina juntos lá na Bolsa de Nova York, títulos verdes, né? Verdes, O Brasil tá impossível, quer dizer, é uma coisa muito forte. E agora,
voltando ali, Miguel, ao discurso do Lula na ONU, foi um discurso histórico, bonito, super bem arrumado, mas a ONU existe uma coisa ali que assim, muito discurso, né, e pouca prática, né? Sim, a ONU, né? Não no caso do Lula, mas todo mundo fica cobrando por isso, porque existe um pouco essa síndrome, né? O cara vai lá, fala coisas lindas, maravilhosas, e o mundo continua a mesma porcaria. Depois disso. O que você acha? Qual que é o desenho da ONU para você? Você já deve ter ido lá, né? Porque você viajou para tudo que é lugar. Não, eu não entrei, eu só vi de fora. Quer dizer, eu sempre achei que a ONU faz um trabalho e fazia um trabalho periférico muito bom em relação aos refugiados, em relação aos direitos humanos, em relação tinha departamentos ligados à agricultura, departamentos ligados à ONU muito fortes sempre. A ONU sempre foi muito eficaz nesse aspecto dos setores paralelos, entendeu? A ONU em si, enquanto assembleia, é sempre um palco de vaidades, entendeu? As pessoas vão ali, fazem discursos enormes e é tudo uma beleza. O que o Lula fez dessa vez, ele fez um discurso de esquerda, não há a menor dúvida, e ele colocou a ONU contra a parede, quer dizer, então ele disse uma coisa que a maioria dos participantes ali concordam, querem que mude esse esquema, querem que esse equilíbrio se refaça em outros termos. Não pode uma organização que se diz das Nações Unidas ter essa prevalência, né, dos Estados Unidos e da Rússia e de tudo mais, que você não pode decretar nada porque eles têm direito ao veto, e aí acaba qualquer pretensão. Então ela foi perdendo a força. É preciso que, se as pessoas querem que a ONU continue a ser, e eu acho importante que ela continue a existir, que haja uma organização que consiga, de uma certa forma, administrar esse equilíbrio tão precário que o mundo vive, ela precisa refazer os seus parâmetros, senão não vai dar certo, vai ser muito complicado, entendeu? E o que é fantástico também, Miguel, é o seguinte: o Lula ele vai lá, ele faz toda uma agenda com BRICS, com China, com Índia, com Rússia, né? Menos com a Rússia, mas porque a Rússia está nos BRICS, vai para a África, vai para a Europa, faz os discursos, critica o dólar, né? Pede a liberdade do Assange, inclusive na Assembleia da ONU. E a imprensa brasileira fala assim: o Lula está indo contra os Estados Unidos e não sei o que, está afrontando. Porque para a imprensa convencional brasileira você tem que ser subserviente aos Estados Unidos, claro, em tudo. Agora, você vê como o Lula conquista o respeito. Né? Lógico. Ele fez toda essa agenda internacional supostamente hostil aos Estados Unidos e estava lá junto com o Biden fazendo um anúncio sem precedentes, parceria entre dois países. Claro, e ainda defendeu Cuba, Defendeu Cuba, exatamente. Essa história toda. Então, eu acho que o encontro dele com Biden foi da maior importância, talvez mais importante do que o discurso dele, mais importante do que o encontro com Zelensky, foi a chancela, né, que o Biden, enquanto figura, enquanto símbolo, deu para o Lula diante de uma proposta absolutamente social, digamos assim, né? Da relação do trabalho com os sindicatos e com tudo mais. Não há maneira de você melhorar as relações de trabalho se você não fizer uma coisa assim, se não houver uma participação, porque esperar que o patrão tenha uma atitude. E o Miguel caiu aqui, justo na hora que eu estava colocando aqui as imagens. Esse aqui foi o anúncio do Lula naquele púlpito tradicional ali, se não me engano, da Casa Branca, ou eles fizeram essa montagem no hotel, mas anunciando aqui a iniciativa global pelo trabalho digno. Né? O Lula foi muito aplaudido nesse momento. Deixa eu ver o que aconteceu com o Miguel Paiva aqui. Deixa eu mandar uma mensagem para ele que houve. Ele já deve voltar aqui conosco. Esse acabou, se teve um problema na internet ali. Mas ontem eu tive a oportunidade de entrevistar o Luiz Marinho logo depois dessa cerimônia de Lula com Biden.
e o Marinho detalhou um pouco como é que foi toda essa costura, quer dizer, eles se encontraram várias vezes nesse circuito da ONU, acho que foi uma ou duas vezes, acertando o texto, né? Tirando ali, né, rebarbas para ficar um texto redondo, as principais sindicais estadunidenses conversando com as principais sindicais brasileiras, cujos presidentes estavam lá, né? E o anúncio do Lula foi muito bonito, sempre pensando, ele foi muito aplaudido quando ele disse que aprovou no Brasil, no Congresso, uma lei que equipara os salários de mulheres e homens quando ambos fazem o mesmo trabalho. Miguel, você caiu. O que aconteceu? Eu caí, escorreguei aqui, caí. Você escorregou e caiu. Eu acho que foi sabotagem do Moro, que foi o único cara que não gostou do discurso do Lula. Você estava falando, você lembra? Eu estava falando do Lula, certamente, entendeu? Acho que eu que estava falando, porque eu coloquei aqui as imagens, o Miguel, do Lula apresentando o trabalho, esse plano, né? Essa iniciativa global pelo trabalho digno, né? Uma coisa, ele foi muito aplaudido ali, e o que foi muito importante é tanto ele quanto o Biden darem destaque para os trabalhadores que estão descobertos, os uberizados, motoristas de aplicativo, entregadores, né? Estão dando atenção para isso e também zelando para que a tecnologia não tire empregos, pelo contrário, para que ela crie empregos. Eu achei fantástico. Eu não sei, eu não sabia que o Biden tinha essa entrada no mundo do sindicato. Eu achei realmente fantástica essa nova proposta. Parece que acendeu a memória de todo mundo, né, em relação à condição que os trabalhadores vivem. É tão impressionante o que vem sendo feito há alguns anos aqui no Brasil, em termos. Miguel caiu de novo, deve estar com algum problema na rede lá. Vamos torcer para ele voltar logo. Enquanto o Miguel não volta, deixa eu trazer comentários de vocês aqui. Hussein, aqui, nosso querido Hussein. Felipe Martins estava com o Eduardo, golpista dos Estados Unidos. Ana Márcia Micho, entrevista linda com a Márcia e sua vinheta, meu caro Conde, uma obra de arte. Obrigado, querido. Foi bacana mesmo com a Márcia Tiburi, né? Ela é sensacional. Marisa Werkmeister, Márcia Tiburi destrói neurônios. Enquanto o país estiver imenso no esgoto religioso, nada mudará. Religião atrás de vida. Destrói neurônios no sentido de que ela faz a gente pensar muito, né? Não o contrário, né? Aqui o Pedro Antônio Cândido, queridão, legal, ainda quero conhecer Maricá. Parabéns, Miguel, boa feira. Aqui em São José dos Campos, também temos a FLIM, Feira Litero-Musical, que acontece sempre em setembro. Abraços. Está aí divulgada a FLIM de São José dos Campos. Miguel caiu de novo. Miguel, o que está acontecendo aí, Miguel? Fala pra gente. Eu não sei, eu botei meu celular agora aqui como modem, entendeu? Porque eu não estou confiando mais nessa. Não estou confiando. Deve ter algum problema na rede do Rio. Não, mas eu tenho fibra ótica, que é uma coisa doida, entendeu? Mas, enfim, rapidinho a gente volta. Mas o que eu estava falando é o seguinte: é interessante o que vem sendo feito aqui no Brasil de desacreditar as relações de trabalho e terceirizar tudo. Com a uberização, a pandemia agravou muito isso, que parece, eu não sei, parece que os funcionários e motoristas da Uber não gostaram muito dessa imposição que o governo deu, a justiça deu de multar a Uber em relação e obrigar a Uber a contratar os empregados, os motoristas. Eu não sei muito bem de que jeito essa coisa está sendo armada, entendeu? Mas, de qualquer forma, isso prova que é mais do que importante, mais do que fundamental, mais do que necessário que essas relações sejam revistas, porque não existe mais CLT, não existe mais fundo de garantia, não existe mais negociação, não existe mais lei que defenda o trabalhador, entendeu? Agora, o trabalhador tem tanto medo de ficar desempregado que ele perdeu essa confiança. Ele aceita qualquer situação. Aceita qualquer situação, exatamente. Ele não quer perder o emprego dele, e seja o que Deus quiser, entendeu? É uma loucura, né, o que a gente vive em relação a isso, entendeu? É preciso que... E vindo do Biden, vindo do Lula, pode ser que isso cause alguma modificação,
entendeu? Vamos ver. Pois é, o Biden não está lá essas coisas, né? Ele não está com a popularidade muito boa. Aliás, não. As línguas que ele se encostou no Lula para ver se melhorava um pouco a reputação dele ali nos próprios Estados Unidos. É claro que nós não podemos ter essa soberba, mas temos de ser realistas também. Quer dizer, o Lula é um chefe de Estado respeitado no mundo inteiro e o Biden não. Né? O Biden Pelo contrário, o Biden é extremamente desrespeitado no mundo inteiro. Né? Até por quem gosta dos Estados Unidos, até por quem é antitrumpista e tudo mais. O Biden realmente... Miguel, você já reparou na linguagem corporal do Biden? Parece que ele está em câmera lenta sempre, né? Ele vai, para botar o fone do ouvido, ele fez assim, ó. Mas ele está assim. Eu acho que ele tá, e isso deve estar causando uma má impressão no eleitorado dele, entendeu? Ou ele volta a andar rápido, a correr, ou se tratar, porque ele tá passando uma Você imagina se ele vence as eleições e aí é diagnosticado com Alzheimer, por exemplo, assim, imediatamente. Quer dizer, quem assume é o Aécio? Quem que assume nos Estados Unidos? Pois é, exatamente. É complicada a situação do Biden. Ele além de... Ele sempre foi devagar. Ele nunca foi um presidente energético, digamos assim. E ele precisa cuidar dessa imagem dele. Mas ele deve ter gente cuidando disso para ele, né? Ele já está faz tanto tempo assim, devagar, quase parando, que eu estou acreditando que ele pode continuar mais um tempo assim, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que ele pode vencer essa eleição por conta de todos os processos contra o Trump, entendeu? Porque com capacidade para ser eleito, eu acho que ele não está tendo, não. E parece que os democratas não vão arredar pé da candidatura Biden, tá? Tem muita pressão ali para colocar um candidato novo. Agora, também é difícil trabalhar um candidato novo, né? A realidade dos Estados Unidos, não sei o que pode... Muito, muito difícil. Eu até ouvi alguma coisa sobre a Hillary Clinton hoje no depoimento do Mauro Cid, falando sobre alguns oficiais. O que eles disseram sobre a Hillary Clinton? Que ela era um homem? Eu não entendi muito bem. Tem algum trecho nesse depoimento dos militares, onde ele cita o tal do almirante que estava envolvido nessa conspiração aí, que o que se dizia que a Hillary Clinton... Enfim, eu não sei exatamente, eu vou tentar me informar, ou se os nossos ouvintes aqui puderem ajudar. Estou tentando localizar aqui, mas não sei se agora eu consigo. Se alguém souber aqui o que foi dito sobre a Hillary Clinton... Mas antes de falar sobre isso, Miguel Ponce de León de Paiva, vamos para as suas traquinagens visuais. Eu quero tá tão bonitinho o Zelensky, o Lula aqui que você fez. Olha só, conversação de paz. Gostei do seu Lula, viu? Eu fiz uma variação. Agora, você botou mais cabelo no Lula. O Lula botei. Eu estou sendo mais generoso com o Lula. Estou botando um pouquinho mais de cabelo nele. Eu vou te mandar uma charge que eu fiz, uma variação ao tema, e você coloca aí no seu mostruário. Eu fiz uma variação sobre o tema... Deixa eu achar aqui. Uma variação sobre o tema conversa de Zelensky com Lula, e vou te mandar aí. De qualquer maneira, manda não resistir. Mas essa aqui está muito, muito legal. Finalmente aconteceu esse encontro. Parece que foi indolor e rápido também. Aliás, não foi rápido, eles ficaram acho que mais de uma hora conversando. Parece que 50 minutos, né? Foi 50 minutos. E olha, se eu conheço a capacidade do. Primeiro que o Lula falou para o Zelensky o seguinte: uma mesa de negociação é mais barato que uma guerra. Essa frase uma obviedade, né? Terrível. Mas, ela é brilhante de tão óbvia. Não, mas é que o Lula é o Lula, quer dizer, é o cara que tem uma história, né, absolutamente incomparável, e eu acho que ele balançou o Zelensky, viu? Não é verdade. Por nada, não. Eu acho que a gente vai ter novidades. Estou vendo se alguém aqui falou da Hillary Clinton, mas não. Ninguém falou. Eu mandei aí a charge para você da variação do tema da conversa, entendeu? Eu vou colocar. Deixa eu colocar na tela.
Porque Pode falar. Eu não resisti. Eu estou esperando que você bote para falar sobre a charge. Eu não resisti ao noticiário. Eu achei que era sacanagem, eu achei que era meme, entendeu? Que estavam forçando a barra. Essa história da Luísa Sonsa. A Luísa Sonsa. Sonsa, ela é Sonsa, né? Sonsa. É inacreditável, gente. Isso permeou o noticiário ontem o tempo todo. Isso foi capa da UOL junto com a notícia do encontro do Lula com Zelensky. Inacreditável, entendeu? Eu também fiquei meio impressionado, porque assim, qual que é a relevância de... Ela falou no programa da Ana Maria Braga que o rapazinho lá traiu. Qual que é a relevância desse tema? É inacreditável. Foi inacreditável. Ela tinha acabado de lançar no dia anterior um disco que era uma música que ela fez em homenagem ao Chico, a esse tal Chico. E aí, no dia seguinte, ela se separa. Enfim, aqui as variações da conversa são: Zelensky perguntando, a Luísa separou? Quem leva, Flá ou São Paulo? Quem mandou matar Marielle? Quem vai para o STF? Aliás, maravilha. A suíte ficou maravilhosa. Fez bem em fazer essa variação aqui. Vai para o ar essa aqui ou só vai para Eu vou botar um pouco mais tarde. Estou esperando o pessoal deglutir a outra, aí eu boto essa aí no ar. Agora, vai. Esses bastidores para o STF, para a PGR, para o Ministério da Justiça, para a AGU, realmente viraram uma guerra, e Brasília é um caldeirão de fofocas, quer dizer, especulações, blefes para tudo quanto é lado. Mas que coisa, né? Você consegue emplacar um nome? Emplacar nome? Todo mundo consegue emplacar nome, né? Todo mundo. Eu já fiz até o desenho do Dino vestido com aquele manto sagrado lá. Perguntando que tal o fico de ex-ministro, nem disse de ministro do Supremo. Essa aí é uma tristeza, né? Isso aí foi ontem. Muito triste, né? E essa charge sua também ficou muito sensível, triste, né? Pega, amarelinha, pique-esconde, brincando de médico, foi terrível. E essa menina morreu, né? Morreu. 2 dias. Exatamente, foi horrível. Comoção total. Aqui o calor no Brasil todo. Em homenagem. Eu não senti esse calor, viu? Eu também não. Aqui no Rio de Janeiro a gente já está tão acostumado a sentir calor que eu não senti. E aqui, bom, Brasil, o do Flávio Dino está aqui nessa sequência? Eu acho que está um pouco antes disso aí. Eu fiz. Aí, tá aí. Tá aí, ó. Que tal eu fico de ex-ministro? Exatamente. Ele está lá, só esperando. Ontem ele citou o Zeca Pagodinho. Vou para onde a vida me levar. Deixa a vida me levar. Vamos ver. Você podia fazer ele dançando com o Zeca Pagodinho do lado, assim. Deixa a vida me levar. Gente, a Dilma que gostava dessa música. É tanta ideia que realmente é difícil, né? A gente precisa ter uma rede alternativa. Eu até uso as minhas redes, porque não dá para o 247 publicar tudo que eu mando, entendeu? Mas a rede alternativa é importante, porque um canal só não dá. Você tem o Twitter, você tem o Facebook, você tem o Instagram. Sim. São 3 redes importantes. São 3 que dá uma visibilidade muito boa, mas a do 247 é sempre muito grande, entendeu? Então, por exemplo, o Instagram do 247 dá uma visibilidade muito boa, o Twitter dá uma visibilidade muito boa. E a home mesmo eu não sei, porque a gente não fica sabendo. Mas eu acho que, enfim, tem que buscar esses meios, né? Porque realmente você produz muito mais, né? E algumas acabam. É muita ideia, é muita coisa. Eu me lembro quando você deu um combustível no meu Instagram, quando a gente começou a trabalhar junto, e você deu um combustível. Eu estou com 21 mil seguidores, entendeu? No Instagram. Aumentei de 19 para 21, aumentei 2 mil nos últimos meses, entendeu? Com essas histórias todas. Mas é importante voltar a dar um upgrade sempre nesse, porque é uma rede importante, né? O Instagram é um pessoal muito legal. Miguel Paiva, deixa eu ver aqui o que nós temos. O que te chamou a atenção? Você quer falar um pouco sobre essa questão do Zelensky, do encontro com Lula? Deu o que falar? Da frustração da nossa mídia com a seriedade com que o Lula levou todos os compromissos em Nova York, inclusive brincando com a imprensa, né? Que foi uma coisa fantástica.
Eu acho que a mídia é muito infantil em certos aspectos, apesar de ter algumas coisas, algumas pessoas mais velhas nessa história. É muito infantil nesse negócio de achar que o Lula... O que simboliza o Lula criticar a Rússia? Não significa que ele critica a guerra. Ele está sendo contra a guerra, mas eu não assumiria publicamente uma posição defendendo o Zelensky, juro por Deus, apesar de achar o Putin um maluco, que não merece o menor crédito, eu não confiar nele, eu jamais daria uma declaração defendendo o Zelensky, porque eu não defendo o Zelensky, eu acho que o Zelensky é uma figura muito discutível. E que o Lula está fazendo é exatamente isso, ele está dando a opinião dele, gente. Se ele fosse a favor da guerra, como são os americanos, como é o Globo, como é o Estadão, como é o... todos são a favor da guerra, e disso ninguém fala. Entendeu? O dinheiro que está se gastando, os trilhões que o Biden já deu para a Ucrânia, agora a Justiça Americana, o Senado, a Suprema Corte, sei lá, que está querendo prestação de contas. O Zelensky está até aqui de mágoa, entendeu? Porque realmente ele deve estar muito mal. Você vê que pela cara dele, ele não está feliz. Agora parece que houve um ataque enorme à Ucrânia ontem ou hoje de manhã, entendeu? Na guerra. A guerra não é um bom negócio. E parece que ontem houve uma análise dizendo que deve durar mais 6 ou 7 anos. É uma loucura, isso vai acabar com todos os países. Vai acabar com a Ucrânia, vai acabar com a Rússia, vai acabar com tudo. Alguém ser a favor de uma guerra hoje em dia é inacreditável. Entendeu? Então, eu acho que o Lula vai acabar se dando muito bem e vai acabar prevalecendo a opinião dele, o posicionamento dele e o esforço que ele está fazendo para que as pessoas entendam que vale muito mais a pena e que custa muito menos uma mesa de negociação do que uma guerra, como ele mesmo disse. Miguel Paiva, é isso. O Lula, o discurso dele é inatacável. Não dá para criticar o discurso do Lula na ONU, a bandeira brasileira, a bandeira que a diplomacia está levando para o mundo todo. O Lula trazendo isso, quer dizer, gasta-se não sei quantos, acho que é 20 trilhões, é um valor monumental com guerra. Fora as vidas. E de combate à desigualdade e fome não se gasta, sei lá, 100 bilhões. Então, eu acho que o caminho está certo. Vamos torcer agora. Eu acho que a gente torce bem, né? Nesse sentido, a gente está bem representado, porque Lula e Celso Amorim juntos é uma coisa impressionante. Né? É uma dupla do barulho, né? Eles vão para cima, né? O Celso está melhor ainda do que antes também. Os dois estão melhores, né? Estão mais experientes, né? O Celso está com tanta energia, é impressionante. Essa muito turma bom. Toda aí. Miguel Paiva, gostei muito. Valeu, gente. Como é que tá o Joca? Joca desceu para almoçar, né? Essa hora ele almoça. Né? E agora você vai também, né? Eu daqui a pouco vou descer, exatamente, para almoçar. O Joca está ótimo. Está tudo bem. Ótimo.